vou deixar que nenhuma dessas coisas possam me dominar, que a carne possa me dominar. Então, meus irmãos, Paulo começa usando uma frase que eles usam, e depois ele vai usar uma outra frase ainda. A frase que ele vai usar é essa aqui, ó. Outra frase que os coríntios diziam: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, então pode comer à vontade. É isso que os coríntios diziam. A comida é para o estômago, e o estômago Deus fez para receber comida. Então, se é isso, então pode-se comer à vontade. Só que Paulo agora está dizendo o seguinte, que Deus aniquilará tanto um como o outro. Então Paulo está dizendo aqui, cuidado com o corpo de vocês, em dois aspectos, com a glutonaria e com a prostituição. Esta frase aqui, os manjares são para o ventre, Paulo simplesmente trouxe esta frase de Corinto, para poder refutá-la. Mas Paulo aqui está dizendo o seguinte, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então a primeira coisa que eu quero dizer que nós temos de santificar o nosso corpo, é porque o nosso corpo, ele está reservado para quem? Para o Senhor. Amém, meus irmãos? Assim como o seu espírito está reservado para o Senhor, assim como a sua alma, você tem de consagrar ao Senhor, o seu corpo também, não é porque é corpo, não é porque é carne, que você tem de colocar disciplina espiritual no teu corpo também, tá bom? Nesta carne, porque este corpo também precisa de servir a Deus com a mesma intensidade da alma, com a mesma intensidade do espírito. Nós não podemos relaxar com o nosso corpo. E por falar em pecados na área sexual, vamos voltar um pouquinho, né, lá para o versículo de número 10, olha como Paulo diz aqui, do mesmo capítulo 6. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem devassos aqui, que ele está colocando no versículo 10, desculpa, isso, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Ele aqui está falando, irmãos, sobre algumas coisas na área sexual. Devasso aqui são os impuros, tá bom? São os impuros. Aqui são os amantes da pornografia, né? Quando ele fala isso aqui, devasso, aqui está falando dos amantes da pornografia, dos adúlteros. E depois ele vai falar dos efeminados. A palavra efeminados, meus irmãos, deixa eu olhar aqui para os irmãos, é malacos. E esta palavra diz respeito a um homem que mantém relação sexual com outro homem. Literalmente é esta, tá bom? Esta palavra aqui, efeminado, é um homem que mantém relação sexual com outro homem, que a Bíblia está condenando aqui. E quando fala de sodomita, aqui, a Bíblia está querendo dizer, a palavra grega é arsenokoites, que é aquele homem bissexual, aquele homem que tem relação com o homem e relação com a mulher, né? Ele é o bissexual, ele tem relação com os dois, é chamado de sodomita. O que é o sodomita? É aquele que mantém relação com o homem e relação com a mulher, ou a mulher que mantém relação com a mulher e relação com o homem, que a Bíblia está de início condenando aqui isso aqui. Tá bom? O apóstolo Paulo está escrevendo e está sendo muito duro aqui, porque os coríntios, eles achavam que isto era normal, que isso poderia acontecer, e Paulo está dizendo o seguinte, não, o corpo de vocês é para a glorificação do nome do Senhor, o corpo de vocês é para exaltar o Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 14, por que eu tenho de santificar o meu corpo? Primeiro, porque ele é para o Senhor. Segundo, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará. Queridos, você sabia que Deus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo? Deixa eu explicar isso para os irmãos, porque tem gente que não entende isso. E
faz um pouco de confusão. Tem pessoas que acham que é só a sua alma que vai para o céu. Só a sua alma que vai para o céu. Não, só minha alma que vai para o céu. O corpo vai ficar lá na terra. Vai ficar lá. Acabou, o corpo enterrou, vai virar pó e vai ficar ali. Não é assim, meus irmãos. O corpo vai ser ressuscitado. Então você tem de guardar esse corpo teu aí, porque esse corpo seu, caso você morra antes de Jesus voltar, esse corpo vai ser ressuscitado. Esse corpo, Deus vai levantar este corpo. Como é a ressurreição? Deus explicar para os irmãos. Vamos pensar, vamos imaginar, mas antes deixa eu ler um texto para os irmãos, para clarear um pouquinho a mente. Eu vou ler, vocês não precisam de ler comigo não. Eu vou ler aqui em Tessalonicenses, só para explicar isso para vocês, para ficar claro. Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, é que os vivos que estiverem naquela época, serão arrebatados. Então vamos fazer uma ilustração aqui para os irmãos entenderem. Vamos supor que no dia da volta de Jesus, irmãos, claro que se Jesus, a gente não sabe o horário nem o dia,